Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do quadro de Salvando Sua Vida, o quadro onde a gente dá algumas dicas específicas sobre alguns temas que provavelmente você vai ter alguma dúvida, então a gente explica isso de modo bem rápido em um vídeo bem curto. Basicamente hoje eu vou explicar para vocês sobre dois modifiers, o modifier de Multi-Resolution e o modifier de Remesh. Vamos começar então pelo Multi-Resolution. Basicamente, ele funciona como um modifier de Subdivision Surface, que eu já expliquei. Tem mais vídeos aqui no canal, caso você queira ver. Eu vou colocar os dois aqui do lado a lado para você ver a diferença entre eles. Primeira coisa, a gente vê que o Multi-Resolution tem mais opções. E a primeira delas que a gente vê de cara é Sculpt, que basicamente o que ela faz? Ela dá um nível de subdivisão especificamente quando você estiver no modo de escultura. Então, para você que mexe com escultura, esse modifier vai ser muito importante, porque se você mexe com escultura, você sabe que é muito importante ter bastante subdivisões e detalhes no objeto, para você poder esculpir melhor. E a diferença é que, colocando isso só no Sculpt, quando você volta para o modo Layout, para o modo Modeling, para o modo normal, você pode ver ele do jeito sem estar tão pesado, do jeito que você usava no Sculpt. Então, isso é a principal diferença. Bom, essa opção aqui de baixo é exatamente igual a que tem no Subdivision, então não vou explicar porque já tem naquele vídeo. E aqui em Advanced também tem aqui o Advanced aqui no Multi-Resolution. Então não vou explicar também porque isso já tem explicado no outro vídeo e é exatamente a mesma coisa. Beleza, esquecendo então o Subdivision, vindo aqui no Remesh, uma opção que é a principal diferença entre o Subdivision e o Multi-Resolution, que é Unsubdivide. Basicamente, como ela funciona? A gente está vendo aqui um objeto que está bem subdividido pelo Multi-Resolution. Eu vou fazer uma cópia dele. E, basicamente, o que eu fazia antigamente, e provavelmente vocês também faziam, era o seguinte. Estou aqui com o objeto subdividido e eu quero tirar essa quantidade de subdivisões dele porque está muito pesado. O que eu fazia? Não sei se vocês faziam isso, mas eu fazia. Aplicava um Decimate e vinha diminuindo o tamanho dele aqui. Funciona, mas olha como fica a malha dele. Fica zoada. Se a gente vir aqui no Multi-Resolution e aplicar Unsubdivide, parece mágica. É isso. Basicamente, essa é a principal diferença desse modifier para o Subdivision Surface. É essa capacidade dele de voltar ao objeto original, mantendo a malha. Então, isso é o que principal difere ele. Outra coisa, Delete Higher, que é uma opção que raramente você vai usar, eu nunca cheguei a usar, que é basicamente deletar alguns vértices a mais do necessário quando você vai subdividindo. Nunca vai usar, mas caso você precise, tem essa opção. Outra opção não tão importante, que eu também nunca usei, mas talvez você use, que é Shape. Basicamente o que ela faz é você pode pegar um objeto externo e usar esse objeto como base para meio que remodelar esse objeto seu. Então, basicamente, essa esfera minha da direita, ela tem mais subdivisões que essa minha da esquerda. Então, eu poderia usar essa esfera aqui como base, dando um reshape para essa. Então, essa esfera aqui teria basicamente o mesmo shape, a mesma subdivisão, o mesmo nível de detalhes do que essa esfera da direita. Basicamente é isso. Bom, além disso, a outra opção que a gente tem aqui é a opção de Generate, que não sei por que você usaria isso, mas basicamente ela vai salvar o displacement, que é o nível de detalhes, de relevos, de declives que você vai ter no seu objeto, para meio que um mapa de displacement externo. Então você pode salvar o displacement desse objeto em um formato externo, para caso você queira usar em um outro projeto ou em outra plataforma, não sei por que você usaria isso, mas existe essa opção. As outras, como eu disse, são basicamente iguais às que tem no Subdivision Surface, então eu não vou estar explicando elas aqui de novo. O próximo modifier, como eu disse, ele vai ser o modifier de Remesh, que basicamente, como a gente pode ver aqui na foto, o que ele faz como principal é transformar um círculo em quadrados. Como assim? Assim, simplesmente assim. Se você clicar na opção de Blocks, ele pega toda a modelagem sua, com todas as subdivisões, e transforma tudo isso em quadrados simples, fazendo como se fosse um low poly, entendeu? Então, se você tiver lá um terreno bem definido, bem modelado, e você quiser transformar ele no estilo Minecraft, você habilita essa opção de Remesh com a opção Blocks ativada, que ele vai transformar simplesmente em quadrados. E aí a gente tem essa opção aqui de Smooth, que com certeza não vai ficar bom, né? Porque como a gente não tem
uma quantidade de detalhes maior, não tem como aplicar Smooth, então vai ficar zoado. Então, desabilita essa opção quando você estiver no modo Blocks. OctreeDepth basicamente é a resolução, o quanto de nível de detalhe que a gente quer nesse objeto, por mais que esteja mexendo com quadrados, né? Talvez você queira um pouco mais. Scale basicamente é a escala desses quadrados, e essas duas opções aqui, elas estão ligadas. Como isso é um processo matemático, pode ser que tenha alguns problemas de, por exemplo, alguns vértices ficarem para fora, algumas faces ficarem desconectadas. Então, basicamente, essa opção ela remove esses problemas. E caso ela não remova automaticamente, tem essa opção aqui, Threshold, que se você aumentar, ela vai aumentar o valor do cálculo para descobrir se tem alguma face ou vértice desconectada. Basicamente é isso. Smooth, como o próprio nome diz, ele vai pegar esse objeto e aplicar um Smooth, então não é mais um simples quadrado, né? E as outras opções continuam a mesma coisa, só que agora o Smooth Shading funciona. Sharp, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa que o Smooth, só que ele vai manter a forma base do objeto. Ou seja, se ele é um quadrado que tem os 4 lados bem definidos, ele aplica o Smooth, só que mantém esses 4 lados bem definidos do quadrado. E o voxel, a diferença dele para os outros é que o voxel ele tenta ao máximo manter a massa, né, o volume do objeto inicial e aplicar o subdivision ao mesmo tempo. Então, se for necessário, como foi aqui, ele aumenta um pouco o tamanho do objeto para manter a mesma massa. Basicamente, essa é a diferença entre os 4. Provavelmente o que você mais vai usar vai ser a opção de blocks, mas caso você queira saber como as outras funcionam, também está aí. Bom, para o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.